Bom dia para alguns e boa tarde para outros. Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão bíblica, né? Uma reflexão bíblica da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada existe 25% de profecias bíblicas. A maior parte das profecias da Bíblia já se cumpriram, né? Mas tem profecias que já se cumpriram, tem profecias que estão se cumprindo e tem profecias que vão se cumprir. Eu quero compartilhar com você aqui uma profecia que está se cumprindo nos nossos dias. Profecia que está se cumprindo nos nossos dias. Eu quero ler na tradução Nova Linguagem de hoje, capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo. É uma carta pastoral, uma carta dirigida ao ensino. A Yarin está desejando bom dia para vocês, né? E aqui vai dizendo assim, olha só. Capítulo 4, versículo 3 da segunda carta para Timóteo, diz assim: Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas seja moderado em todas as situações, suporte os sofrimentos, faça o trabalho de um pregador do Evangelho, cumpre bem o seu dever de servo de Deus. Olha só o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui no primeiro século. Para ele sofrer, né? Suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. O Timóteo ele foi martirizado em Éfeso, numa festa carnavalesca, vamos dizer assim, né? Porque estava pregando a verdade. E ele fala aqui que nos últimos dias haveriam pessoas que não suportariam o ensinamento são, procurariam para si doutores que falassem conforme aqueles que eles queriam ouvir. É o que está havendo hoje em nossos dias. Muitas igrejas, elas não têm suportado o ensinamento são. Falar de pecado hoje em dia dentro da igreja se tornou um tabu, hoje se tornou não fale porque vai ofender o irmão fulano, ou seja, não pode tocar neste assunto de pecado. Mas o que é a igreja? Não existe igreja perfeita. Igreja no original significa pessoas chamadas de fora para dentro, né? Mas nós precisamos analisar a Bíblia Sagrada. Pessoas que iriam dar ouvido a fábulas. As pessoas querem ouvir hoje, mesmo que seja mentira, falsas profecias, né? Deus está mandando te dizer, Deus está mandando te falar. E muitas das vezes não são pessoas que vivem uma vida de oração. E eu quero dizer para nós, compartilhar conosco, capítulo 4, versículo 11 de Efésios, a Bíblia diz que Deus escolheu alguns, Deus pôs alguns na igreja por apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Alguns, não são todos que vão ser profetas, não são todos que vão ser doutores, não vão ser todos que vão ser mestres, né? Os apóstolos imediatos, hoje não existe mais apóstolos, como no tempo do Antigo Testamento, como no Novo Testamento, né? Hoje não existe mais profeta, como no tempo do Novo, até do começo do Novo Testamento. E está surgindo pessoas hoje em dia com mensagem que tem agradado o ego das pessoas. Tem falado coisas que tem agradado o ego. E não uma mensagem que venha confrontar, que venha trazer o novo nascimento. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo para entrar. É necessário nascer da água do Espírito para ver e para entrar no reino dos céus. Nicodemos era homem formado na palavra, não é? Mas as pessoas hoje em dia não querem ouvir mais isso. E eu quero compartilhar com você. Teve profeta na Bíblia que Deus deu uma repreensão. Era homem de oração. Era homem que falava e Deus confirmava. Quando você lê no capítulo 16 da primeira carta do primeiro livro de Samuel, que Deus manda Samuel na casa de Jessé,
O profeta Samuel, ele dá uma profecia, algo da mente dele fala com ele. Ele vê Eliabe no capítulo 16, versículo 6, diz: com certeza está perante ele o ungido do Senhor. E na mesma hora Deus repreende o profeta e diz assim: não olhe para a sua aparência nem para a sua estatura. Quando você lê em 2 Samuel, no capítulo 7, existe um profeta lá, o Natã, era um grande profeta do Senhor. Deus falava e Deus confirmava. Mas por um momento, para agradar Davi, porque era muito amigo, ele dá uma profecia para Davi. Davi tem um desejo no coração de fazer algo para Deus. E ele diz assim: vai que Deus é contigo. Aí Deus naquela noite, olha só, Deus esperou chegar à noite para repreender o profeta Natã e dizer que não seria Davi, seria Salomão, porque Davi era homem de sangue. Tenhamos muito cuidado, porque hoje em dia, irmãos, as profecias estão sendo geradas na igreja de acordo com a mentalidade do que a gente vê o cenário que está acontecendo na igreja. E muitas das vezes o pregador da casa, como foi falado, tem muitas pessoas que têm pregado este mesmo assunto, né? Capítulo 6, versículo 6, lá de Marcos. Jesus, ele foi crucificado, sabe por quê? Porque a pregação dele não agradava o povo judeu, a elite, os bons de Bíblia, os juízes daquela época. A pregação de Jesus não agradou. Tenhamos cuidado, Jesus está voltando. E tem muitas pessoas que estão se aborrecendo. Está aqui, já é uma profecia se cumprindo. Capítulo 4, a segunda carta para Timóteo. Pessoas que não suportariam a sã doutrina. Eles iam voltar a fábulas. Hoje em dia tem pessoas pregando besteira nas igrejas. E os irmãos pulam, os irmãos falam em línguas. E muitas das vezes, será que é o Espírito Santo de Deus que está falando nestas pessoas? Porque quando você lê no capítulo 11 de 2 Coríntios, existe um espírito paralelo ao verdadeiro Espírito. Existe um evangelho paralelo que não é o evangelho que salva. Capítulo 1, versículo 8 de Gálatas. O apóstolo Paulo diz assim: ainda que eu mesmo, o anjo do céu, vos anunciei outro evangelho, além daquele que está posto, ele é maldito, anátema, sob maldição de Deus. Estou temporariamente com vocês, né? Estou temporariamente. O meu desejo é que nós venhamos aprender. Tenhamos muito cuidado com acusações. Converse com a pessoa. Converse comigo. Converse com a pessoa, né? Até um irmão que peca na igreja. O que Jesus falou lá para o povo, para a elite, para os religiosos, que queriam apedrejar uma mulher pega no ato de adultério? Aquele que está sem pecado, que atira a primeira pedra. E todos saíram de mansinho. Nenhum atirou uma pedra naquela mulher. Tenhamos muito cuidado. Porque todos nós estamos na igreja e todos nós já cometemos, e muitas das vezes nós cometemos o pior pecado, que é o pecado da língua. É o de falar mal, é o de difamar, é o de tirar uma conclusão precipitada a respeito de um irmão. E o apóstolo Tiago, ele diz no capítulo 3, para nós termos cuidado com a língua, porque a língua, ela é fogo, ela inflama o curso da natureza, ela inflama dentro do inferno, ela tem algo a fazer lá dentro. Tenhamos cuidado. A gente tirar a conclusão precipitada a respeito de um irmão. Porque quem nos levanta é Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 24, 16, que 7 vezes cai o justo e se levanta, mas os ímpios tropeçam no mal. Eu já caí, eu já saí da presença do Senhor. Estou na casa do Senhor pela misericórdia de Deus, porque eu creio no sangue de Jesus. E eu creio que eu não tenho inimigos, nem dentro nem fora da igreja. Porque eu creio no poder da palavra, se eu quero ser salvo. E é o que diz lá no versículo 7 da primeira carta de João, se andarmos, é uma condição. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. E nós vemos irmão dentro da igreja que não quer ter comunhão com outro irmão. Tenha muito cuidado, sabe por quê? Porque o reino de Satanás é um reino organizadíssimo. Leia capítulo 6, a partir do versículo 10 de Efésios. Principado, potestade, ordens espirituais, governos humanos. O inferno está organizado e muitas das vezes nós na igreja estamos brincando, né? Estamos brincando, tem muita gente caindo na lábia de Satanás. O próprio Jesus, Deus, ele diz no capítulo 24, versículo 24, lá de Mateus, que nos últimos dias iam surgir falsos profetas e falsos Cristo, e se possível eles enganariam até os escolhidos. O anticristo, ele vai aparecer em um cenário que vai agradar todo mundo.
Leia a segunda carta de Paulo, no capítulo 2, versículo 10. A operação do erro, ele vai aparecer segundo a eficácia de Satanás, com todos os sinais de prodígio para o que perece, porque não abraçaram a verdade para se salvar. Tem crente que o culto só é culto se tiver um profeta que cuspa fogo. E a gente tem que ter muito cuidado, porque quem cospe fogo é o inimigo das nossas almas. Ele sai embora, vai embora, sai do culto, porque é um pregador de dentro de casa que está pregando. Você sabia? Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado, porque o anticristo vai aparecer neste cenário. A profecia para mim. Ele fez um milagre, ele fez um prodígio. Vai haver prodígio, vai haver maravilha, mas é para aquelas pessoas que não querem realmente a verdade para ser condenada. Tenhamos muito cuidado, porque Deus ele exorta. O primeiro século foram 100 milhões de cristãos mortos. Todos passaram por tribulação. O apóstolo Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo. O próprio Jesus, filho de Deus, foi crucificado por nós. O apóstolo Tiago foi decapitado por Herodes. O apóstolo Bartolomeu foi tirado do couro vivo. Imagine só. O apóstolo André foi crucificado no ritmo de uma cruz dessa maneira. Então, analise muito bem. Analise muito bem. A igreja do primeiro século foram 100 milhões. Capítulo 4, versículo 17 da primeira carta de Pedro. Pedro anima os crentes daquela igreja. Não estranheis a ardente prova de fogo que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Nero, naquele tempo, estava tocando fogo em crente. Muito cuidado. Atualmente existem 10 países, é a chamada janela 1040. Tem 10 países como Paquistão, Arábia Saudita, Ilhas Malvinas, Coreia do Norte. Não sai crente vivo desses lugares. E o crente brasileiro está procurando intriga, não é nem com o inimigo lá fora. Nós estamos tendo inimigo hoje em dia dentro da igreja. Cuidado, irmão, porque senão nós não iremos herdar o céu. Eu tenho pedido a misericórdia de Deus. O nosso dirigente é Jesus. O nosso pastor é Jesus. Nos liguemos, despertemos, porque Jesus está voltando. Eu deixo essa palavra para nós, é para mim, é para você, porque nós queremos herdar o céu. Mas será que nós queremos ser puros de mão, limpo de coração? Capítulo 15, capítulo 24 lá de Salmos, é um salmo só. Será que nós queremos ser puro de mão, limpo de coração, não entregar nossa alma à vaidade, não difamar, aquele que não difama com seus lábios, seu próximo? Cuidado, nós temos que ter cuidado. Porque está tudo aqui, muitos não querem. Não, que Bíblia é nada, o negócio é profecia, Deus está mandando te dizer. Tenha cuidado, irmão. Não existe profeta como nos moldes do Antigo Testamento, até do primeiro século. Jesus Cristo. A maior profecia é a Bíblia Sagrada. E se tu não almejar a Bíblia, nós não iremos herdar céu. Lá no capítulo 1 de Apocalipse, João está na ilha de Patmos por causa da palavra e do testemunho. Nós temos que ter palavra de Deus no coração e também zelar para termos um bom testemunho. Cuidado, viu? Eles vão vencer, sabe por que eles vão vencer? Lá no capítulo 12, versículo 11, lá de Apocalipse, por causa da palavra e do testemunho. Então nós temos que ter palavra. Mesmo que nós temos que refazer o compromisso com Deus, se realmente nós queremos ver Jesus. Eu deixo um abraço a você e tenha cuidado. Tenha cuidado, sabe por quê? Então tá havendo briga, disputa, muitas das vezes. Não vou procurar um pregador, vamos tirar fulano, vamos procurar um pregador que fale só coisa boa para nós. Cuidado, viu, irmão? Cuidado, porque o próprio Deus ele nos exorta como filho. Capítulo 3, versículo 11. Filhinhos, não te enoje da repreensão do Senhor, e nem quando por eles for repreendido. Tem gente que fica com nojo da pregação. E é repetido lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 5 em diante. Para não se enojar, não desmaiar por causa da repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem Ele ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E se está sem repreensão, você não é filho, é bastardo. Cuidado, filho de Deus é diferente. Filho de Deus aceita a correção. Sabia? E só vai para o céu quem tiver fruto do Espírito. Ó, a Erin está falando. Só vai para o céu quem tiver fruto. O fruto do Espírito é o amor, paz, capacidade de não se irar, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, o manso. Tem crente que você não pode tocar nele que ele lhe xinga, você sabia? Tem que ter mansidão, temperança. Aí muitas das vezes o lá, porque o lá tá uma bagunça, não é nem o diabo que tá lá não, irmãos.
É por causa do temperamento, é por causa de que falta domínio próprio. Cuidado, viu, você que coloca a culpa em Satanás por tudo, porque você é guardado. Leia capítulo 1, versículo 10 de Jó. A Bíblia diz que Satanás fala para Deus: tu cercaste com uma sebe, tu colocaste um muro em volta dele, você é guardado por Deus. E tem crente que ele coloca a culpa tudo no diabo, é dele, a culpa é dele. Leia capítulo 1, versículo 13 de Tiago. Não veio tentação sobre vós senão humana. Está lá dizendo que a tentação é humana. Muito cuidado, viu? A tentação é seduzido ou traído. E quando você é atraído, seduzido, gera o pecado. Quando você dá lugar, quando você se ira e revida, você dá lugar para o inimigo. Então, muito cuidado. Vamos se unir como igreja. O nosso dirigente é Cristo. E nós estamos ali ajudando temporariamente. Com certeza vem alguém que vai falar coisas que você realmente vai ter maior